que podemos dizer de Rings of Power, da Prime Video, é que não tem vestido rasgado de ação. Óbvio que eu vou falar dessa série. Esse canal se chama Ficção, Fatos e Fantasia. É natural que canais de fantasia falem de Tolkien e das adaptações de Tolkien. A obra de Tolkien é a mais rica obra de ficção da história da literatura, sem exagero. Praticamente inaugurou o gênero da fantasia, baseou todo um gênero de jogos de tabuleiro e posteriormente gênero de videogame, o RPG. O universo do Senhor dos Anéis não deve ser tratado como só mais uma franquia para lacrar em cima, atualizar para os tempos modernos. É difícil mudar as coisas no mundo que Tolkien construiu, porque ele foi muito detalhista na construção de mundo e teceu as coisas muito bem. Então nesse vídeo vamos tentar mensurar aí o nível de vergonha que a Prime Video passou ao tentar adaptar Tolkien. Né, Jeff Bezos? Eu gosto de analisar a trajetória completa de uma trama, até para ser mais justo com a obra. Então eu decidi fazer um vídeo só e vou dar spoilers. Eu maratonei a série de novo, tomei umas notas, relembrei também o texto original de Tolkien. Tudo para tentar ser mais justo com essa bagaceira que foi essa série. Mas se você gostou da série, você não é inferior a quem não gostou. Eu não quero que esse vídeo insinue isso. Fica comigo também, você que gostou, porque eu vou falar dos pontos bons também da série, ok? Mas quem queria aí um respeito maior à lore dos livros, ou pelo menos quem queria um pouco mais de consistência na trama, mais capricho aí na mão dos roteiristas, com certeza se irritou com essa série. Vamos explorar um pouco algumas ocorrências que aconteceram na etapa de produção da série, primeiro, alguns pontos que eu achei importante, e depois vamos analisar os principais tipos de erro que essa série cometeu. E depois eu vou tentar apontar os piores exemplos desses erros sendo cometidos na série, episódio por episódio. Não vou apontar todos os erros porque isso levaria uma eternidade. Eu não sou elfo, e nem vocês também. Mas vou destacar aí os piores erros. Então, editor, capricha na transição. Com a HBO lançando House of the Dragon, surgiu a necessidade da Prime Video bater a concorrência, o que pode ter sido já muita ousadia. A Prime Video fazer melhor que um spin-off de Game of Thrones, ela podia ter tentado ser aí mais despretensiosa, apresentar uma fantasia com uma pegada diferente, sem tentar chegar aos pés da concorrência, mas nos apresentar aí uma tentativa singela de fantasia. Mas o Bezos separou aí a quantia de 1 bilhão, ou seja, ele optou por tentar fazer melhor. E nada melhor para fazer melhor do que se basear em algo melhor. Senhor dos Anéis, a única lore que poderia bater de frente com as canções de Gelo e Fogo, aí do J.R.R. Martin, J.R.R. Tolkien versus J.R.R. Martin. Mas o que esses empresários megalomaníacos não percebem é que para atingir qualidade na arte, isso não se consegue necessariamente com dinheiro, e sim com talento. E o que mais tem em Hollywood hoje é charlatão se autoproclamando gênio com mega projetos incineradores de dinheiro. A propósito, odeio você, J.J. Abrams. Por falar em J.J. Abrams, as grandes mentes por trás desse projeto de Senhor dos Anéis, da Prime Video, são dois pupilos do J.J., John Payne e Patrick McKay. E dá pra ver que eles aprenderam bem com o mestre. Tem todos os caguetes do J.J. Abrams. Lacração, copiar sem fazer igual, Mystery Box. Mystery box, mystery box, mystery box, mystery box, mystery box, the mystery box, the mystery box, mystery box, mystery box, the mystery box. E eu não sei que grande segredo cinematográfico é esse,
achar que escrever um bom roteiro é encher ele de mystery box, como se escrever um roteiro fosse igual programar uma fase do Super Mario. Mas, acima de tudo, eles precisavam de um consultor em Tolkien, alguém para manter eles nos trilhos, para evitar que eles façam cagada com a história. E nesse ponto eles estão de parabéns, escolheram ninguém menos que Tom Shippey. Mas aí deram o roteiro para ele ler, houve uns desentendimentos. O Tom Shippey deu uma entrevista falando que a Prime Video estava poluindo a lore. E eu não sei se o cara pediu demissão ou se mandaram ele embora, não sei. Mas dá pra ver aí que o Tom Shippey não estava muito contente com o que os lourinhos estavam fazendo com Tolkien. E sem o maior mestre em Tolkien do mundo, a cadeira de consultor ficou vaga. E parece que Mariana Rios Maldonado estava querendo preencher essa vaga, porque ela ficou fazendo várias postagens na rede social, atacando os fãs, defendendo a série. Eu achei interessante o currículo dessa que se diz expert em Tolkien. Ela é música apropriada, por favor. Diretora da Igualdade e Diversidade do Centro de Fantasia e o Fantástico da Universidade de Glasgow. Mas parece que o próprio neto de Tolkien, Simon Tolkien, que acabou ficando com a vaga. O que não adiantou muita coisa. Mas já deu para entender o que quiseram fazer com a história, né? Quiseram conferir modernidade à obra, quiseram corrigir Tolkien. Eu falei mais acima que eles estavam sendo pretensiosos. Pretensão pouca é bobagem. Outra coisa estranha foi o marketing deles. Convidaram um monte de jovinho de vários países para assistir antecipadamente e depois dizerem o que eles acharam. Será que alguém acreditou na espontaneidade? Parece que o Brasil não teve, inclusive. Quando se convida alguém para assistir uma obra antecipadamente e oferece a eles birita, quitutes, mimos, é claro que eles vão dizer que gostaram. Bom, pupilos do JJ, o maior mestre e consultor de Tolkien caindo fora, feministas defendendo a série, já deu para sentir aí um cheirinho daqueles soft reboot que o J.J. Abrams gosta de fazer, né? Aqueles reboots desastrosos do J.J. Abrams. Odeio você, J.J. Mas como foi a série então? Agora que já foi apresentada completa, todos os episódios. Quando eu precisar falar de técnicas de cinematografia, eu vou me esforçar para passar informação de qualidade. O meu forte não é cinema, é literatura. E é por isso que eu quis me dar tempo para fazer esse vídeo. Me preparar bem. E é bom que eu aprendo coisa nova também, né? Um dos defeitos que me incomodou bastante foi a má construção de mundo. Eu não senti que existia algo mais do que estava sendo mostrado, que o mundo é povoado. Parecia que só existiam as pessoas que estavam sendo mostradas ali em cena, como se fosse uma peça de teatro. As cenas de maquete achei horríveis. Sério, o pessoal do YouTube que faz diorama já fez coisa melhor em fantasia. Figurino mal inspirado. Embora muita gente tenha gostado, eu não gostei. E vou explicar melhor mais pra frente. Algumas exceções eu vou considerar mais pra frente como pontos positivos, ok? Também houveram cenas de luta mal coreografadas. De lutinha teve um elfo que faz uns paranauê e umas cenas de luta terríveis com a Galadriel. Com 1 bilhão dava para contratar até o Jack Chan para coreografar as lutas. Teve também conveniências de roteiro, e as pessoas gostam de chamar de Deus Ex Machina. Deus Ex Machina não é necessariamente um paradigma ruim para se usar em histórias. O que acontece é que as pessoas hoje em dia elas não sabem usar direito, então virou sinônimo de roteiro conveniente. Instabilidade na direção artística, cenas geniais e outras porcamente enquadradas, monstros de CGI muito bem feitos, mas em outras cenas monstros que parecem ter saído da série Walk of the Beast lá da BBC. Então não parece que são a mesma série.
falta de coesão e verossimilhança. Uma história de ficção, ela é de mentirinha, mas precisa fazer sentido. Precisa ter coesão psicológica nos personagens. Os personagens não podem ser borderline, né, estarem super pistolados num minuto e no outro minuto estarem sorrindo para meio mundo, né, a menos que o personagem seja mesmo borderline, o que não acho que é o caso de nenhum personagem de Rings of Power. E a série sofreu também de graves erros de continuidade, diálogos desnecessários. Em literatura se fala muito de mostrar ao invés de contar. Isso ainda é mais verdade em tela, porque você tem a imagem, você tem o som para mostrar as coisas acontecendo. Pior ainda é quando mostram e depois contam com diálogos enormes o que acabaram de mostrar em cena. Galadriel, personagem totalmente desconfigurada. Outro erro foi não respeitar a lore original. Falar isso é chover no molhado, né? Mas eu preciso incluir isso na minha análise. Diversidade étnica inadequada. Eu não sou contra a diversidade, mas quando feito de forma banal, a história perde a coesão. A principal dialética de quem defende essa diversidade banal, porque não é argumento, é mera dialética, é dizer que a etnia do personagem não é importante, então é bobeira implicar com a etnia do personagem, mas a etnia foi importante o bastante para mudarem, né? Eu discordo veementemente disso. A etnia de um personagem é muito importante sim, porque as etnias já são histórias em si, elas já contam histórias. A etnia de um personagem é parte da história de fundo do personagem. Remete à região de onde ele veio, sua ancestralidade. Então, quando você cria um personagem que é elfo e negro, você está contando páginas de história só com esse personagem. Uma história de colonização élfica das regiões mais desérticas. E quando você conta tanta história comprimida nesse personagem, você se compromete com essa história. Estou falando do Arondir. Cadê os outros elfos negros? Cadê a cultura de elfos negros? É cota racial de 1%? Em todas as raças? Uma das produtoras da série, Lindsay Weber, disse que acha natural que uma adaptação de Tolkien deva refletir como o mundo realmente é. É pra ver que ela não está falando aí do aspecto psicológico dos personagens, aquilo que nos faz humanos. É claro que ela está falando aí da etnia e do gênero. Principalmente aqui nas Américas, nós vivemos numa situação de diversidade étnica, resultado de muitos eventos históricos, migrações em massa, diásporas, algumas por motivos muito errados, eu sei, mas também por ser fácil de migrar. Você pega um avião, de repente você está do outro lado do mundo, em questão de algumas horas. Já em histórias de fantasia, pode não fazer sentido ter diversidade étnica, porque pode não ter tido os fatores históricos que levaram à miscigenação dos povos. É um outro mundo. Na lore de Tolkien não teve escravidão negra. Os povos de Harada, que seriam os negros no mundo de Tolkien, nem tiveram contato com os povos que protagonizam as histórias, porque as diásporas e Senhor dos Anéis foram totalmente diferentes. E migrar na Terra-média leva semanas sentado no lombo de um cavalo. Então, embora Tolkien tenha criado muitas etnias, as civilizações dentro desse universo literário são bastante homogêneas. Uma etnia para cada civilização, sem miscigenação. Eram nações aliadas, no máximo, mas cada raça em seu próprio reino. Quando várias raças se juntaram na Sociedade do Anel, eles até tinham certa desconfiança uns dos outros, por conta dessa falta de convivência mesmo. E depois aprenderam a confiar uns nos outros. Então não se deve achar que se pode colocar qualquer etnia em qualquer personagem. Isso é conversa de lacrador, isso aí. Então colocar em diversidade étnica em cada uma das diferentes civilizações em Senhor dos Anéis é só para lacrar mesmo, porque não se encaixa na historiografia ficcional desse mundo. E não é diverso, porque quando você mistura tudo, acaba ficando tudo igual.
só porque hoje em dia as Américas são muito diversas etnicamente, não quer dizer que todos os universos de todas as obras de ficção têm que ter miscigenação. Porque essa diversidade étnica do nosso mundo conta a história do nosso mundo. Etnias sempre contam histórias, como eu tinha falado anteriormente. E colocar toda essa história humana real em um universo ficcional, sem se importar em criar analogias que expliquem essa diversidade também nesse mundo ficcional, é só panfletário. É só para dizer que Tolkien foi preconceituoso porque ele criou só personagens brancos nas suas histórias. Claro que ele criou só personagem branco. Ele tomou como base lendas antigas da Europa. Ele queria criar uma mitologia inglesa, como ele dizia. Sem esse preparo de construção de mundo, jogar pessoas negras no elenco só para lacrar, acaba irritando. E chamar quem reclama de preconceituoso só faz os fãs rejeitarem mais ainda a série. Uma pessoa negra, ela tem um genótipo de adaptação a um excesso de raios ultravioleta. Então a melanina absorve esses raios, por isso são negros. Um elfo negro até poderia, se houvesse o cuidado de criar um evento de colonização élfica das terras mais quentes, mas um elfo negro no monte de elfo branco não atende essa necessidade. Você teria que criar junto toda a cultura de elfos negros e genealogia. Cadê os pais do Arondir? Pior ainda é anão negro, porque anões no universo de Tolkien passam a vida inteira em cavernas, passam a vida na penumbra, só saem se precisarem guerrear. Necessidade essa que também é bastante esporádica, porque anões basicamente vivem dentro de uma fortaleza de rocha maciça. Que sentido faz anão com melanina? Que sentido faz sereia com melanina? Estou pegando carona para falar da Ariel aqui também. Se etnia não importa, vamos criar Iemanjá loira. Então, vamos construir um Inuit negro? Claro que não, porque etnia importa. Etnias trazem junto todo um sentido diferente, uma história de adaptação natural, de adaptação ecológica. As próprias etnias já vêm com histórias para contar. Por esse motivo, trocar o tom de pele ou raça muda sim o significado original. Ou pior ainda, se feito de forma banal, deixa a história sem significado. É bom repetir que Tolkien não criou personagens brancos por ser preconceituoso, e sim porque é uma forma correta de interpretar as criaturas e raças mitológicas das lendas que ele se baseou. Porque além de serem lendas europeias, a maioria são criaturas noturnas, ou grotescas. Grotesco significa viver em grutas, é no sentido literal que eu falo. E por que nenhum escritor negro seguiu o exemplo de Tolkien? Pega a cultura africana aí e cria um universo de fantasia. A cultura africana também é riquíssima. Eles tinham uns tipos de ogros também. Tem criaturas mitológicas africanas maravilhosas. O Mkelembembe, os Agogui, umas criaturinhas ruivinhas peludas. A tribo Nkolo acreditava numa árvore que comia gente. Inclusive são criptozoologia. Há relatos dessas criaturas. Não estou dizendo veementemente que existam, tá? Mas olha que arquétipos legais para trabalhar uma fantasia. Mas pega e faz igual o Tolkien. Cria uma história, antropologia, geografia, inventa idiomas, culturas. Vocês estão esperando quem fazer isso? O branco? Mas mesmo dentro do Senhor dos Anéis, Tolkien queria que as pessoas expandissem o mundo que ele criou. Ele escreveu assim em uma de suas cartas: eu desenharia alguns dos grandes contos na íntegra e deixaria muitos apenas colocados no esquema e esboçados. Os ciclos devem estar ligados a um todo majestoso e, no entanto, deixar espaço para outras mentes e mãos, empunhando tinta, música e drama. Como daria para incluir negros na lore do Senhor dos Anéis? Se você olhar o mapa de Arda, você vai ver que Tolkien se baseou no mapa mundi. O que é que tem nessa terra que parece com a África? Por que não expandir o que Tolkien escreveu sem mudar o que ele já criou? Incrivelmente, a própria diretora de Igualdade e Diversidade, Mariana Maldonado, também notou isso, que Tolkien deixou esse espaço. Thinking about the role of diversity, one of the few mentions that we have in the maps is, for example, the region of Harad.
or Umbar? Yes. Where will that narrative take us? And will these, let's say, peoples also be given a voice? Things that we hadn't seen before. Então o próprio Tolkien criou aí um gancho para expandir a história dele. Mas é mais fácil vandalizar o que já foi feito, né? Criar é difícil. Então inserir diversidade étnica de forma banalizada, como se todos os reinos e todos os mundos fictícios de todas as obras de fantasia fossem igual às Américas, com suas diásporas e suas migrações, é um fator de empobrecimento de uma história, não de enriquecimento. Ou se insere culturas étnicas direito nessas histórias, o que daria muito trabalho, né? Trabalho demais, eu diria, para os roteiristas de hoje em dia, ou diversidade banal só vai empobrecer a história. E infelizmente isso acontece em Rings of Power. Diversidade banal para lacrar, para cumprir listinha de checagem de movimentos sociais. Mas não tem só erro de lacração. Vamos começar a analisar episódio por episódio? Viram que o canal tem um HUD agora? Então vamos lá. O episódio 1 começa em Valinor, com a Galadriel sofrendo bullying dos coleguinhas. E daí Finrod, o irmão dela, intervém e conversa com a irmã, umas baboseiras pseudo-filosóficas que nem compensa ficarmos aqui comentando. Mas o que eu quero comentar sobre essa cena inicial é que isso acontece em Valinor. E Valinor é como se fosse o paraíso na obra de Tolkien. Foi uma parte do mundo ali que foi criada com proteções contra a corrupção de Morgoth. Eu estou tentando explicar bem simplificadamente. Então, Valinor não é um lugar onde você imaginaria ter bullying, porque é um lugar isento de corrupção. Você conseguiria imaginar os anjos no céu praticando bullying um com o outro? Então, logo na primeira cena aqui já temos um erro de quem não leu a obra que está tentando adaptar. E depois a gente vê um outro ponto negativo na série, que são os pontos positivos. Cenas lindas, arrebatadoras. Mas por que eu digo que isso são pontos negativos? Quando você pega um punhado de pedras preciosas e joga na lama, você não está fazendo a lama ficar mais bonita. É o contrário. Então esses lapsos de qualidade na série acabam tendo esse efeito. Porque essas cenas não estão numa série que presta. Por que desperdiçar nessa lama que é Rings of Power? Então eu vou falar dos pontos bons na série, mas eu vejo eles como pontos negativos, como um desperdício de qualidade. Então vem uma cena belíssima das árvores que funcionam como sol, porque nessa época o sol não tinha sido criado ainda, eram duas árvores que iluminavam o mundo. E depois mostra essas árvores sendo corrompidas por Morgoth, que na época era chamado de Melkor. Então Finrod vai para a guerra tentar derrotar Morgoth, mas Sauron, meio que o braço direito de Morgoth, mata Finrod. Aqui fica estabelecido que Sauron deixa o selo dele no corpo do Finrod. Então a Galadriel passa a conhecer o selo de Sauron, é meio que a assinatura. Então a Galadriel fica com sede de vingança. É muito comum essa característica em personagens do tipo Mary Sue. Eles amam colocar Mary Sue vingativazinha, azedinha. Mas esse tipo de atitude não se encaixa na construção original da personagem Galadriel. E eu vou explicar isso com mais detalhes mais pra frente. E aqui entra a questão do figurino, que eu vou explicar uma vez só, mas tem em todo o episódio. O que um personagem veste é importante em literatura. A vestimenta faz parte da construção de mundo. E o figurino dessa série é totalmente esquecível. Naquela época que eu digo é a temática, tá? É fantasia, mas a temática é medieval. Então na época medieval não existia linha de produção. As roupas, armaduras, equipamentos eram artesanais. Significa que cada roupa era única, porque era feita para cada pessoa especificamente. Principalmente os elfos são retratados com uma cultura bastante artesanal.
Mas as roupas, armaduras e equipamentos da série não refletem essa individualidade. Parece que veio tudo por atacado. Porque veio mesmo. 1 bilhão e quiseram pegar promoção de atacado, ao invés de preparar um figurino para cada personagem. Não adianta ter dinheiro quando se tem preguiça. Daí a Galadriel encontra lá o QG dos orcs, tudo abandonado. Ela acha o símbolo e quer continuar seguindo a pista, o rastro, né? Mas os compadres dela acham um exagero e deixam de segui-la. Aqui tem também uma luta contra um troll, um CGI bem trabalhado, bem legal. Os elfos só apanham do troll, e aí a Galadriel Merissu dá umas piruletas e mata o troll. Lembrando que essa é outra bela característica de Merissu, né? Rebaixam todos os outros personagens para que só a Merissu brilhe em cena. Então quando tem Merissu, nenhum personagem pode ser capaz ali, senão atrapalha o brilho da diva. A Galadriel volta, o rei élfico, o Gil-galad, considera a guerra vencida por terem achado o QG orc abandonado e manda a Galadriel de volta para Valinor, que era uma espécie de prêmio de honraria, mas a série dá a entender que isso serviu também para tentar sossegar o facho da Galadriel, mas a gente sabe que não vai acontecer. Ela pula do navio em alto mar, a milhas e milhas de qualquer terra, de repente virou uma pequena sereia. Faltou definir as características da personagem, essa tentativa de Galadriel aí. Parece que é sempre aquilo que os roteiristas precisam que ela seja em todos os momentos. Só porque ela é elfa, parece que ela tem que ter todas as habilidades que os roteiristas querem que ela tenha. Isso é clássico em Merissu, né? É preconceito criticar personagens femininas. Então vamos aproveitar e criar personagem totalmente verossímil e contraditória. Para personagem feminina é livre, porque não pode criticar. Entenderam como é que funciona o esquema da Merissu? E o episódio mostra também os pés peludos, uma das piores coisas do seriado. Eu não sei, mas para mim parece que eles se inspiraram no povo romano aqui, que a gente gosta de chamar de cigano, né? Eu não entendo o povinho da lacração, eles se preocuparam tanto com inclusão, né? E daí eles retrataram uma etnia desse jeito tão preconceituoso. Aqui eles introduzem também a Nori e a Poppis, a dupla que protagoniza os pés peludos. Mostra elas explorando um pomar abandonado e logo depois há um diálogo onde ela diz: Você já se perguntou o que mais tem por aí? Até onde o rio vai ou onde os pardais aprendem as canções da primavera. Mas essa dupla aqui até que foi bem carismática. A gente sabe que é só mais uma mímica dos personagens do Senhor dos Anéis. A série Rings of Power aparentemente tentou fazer um soft reboot ao estilo J.J. Abrams, como eu tinha falado. Odeio você, J.J. Esse episódio também introduz um mago que veio de um meteoro. Um uso aí do famoso paradigma do meteoro funcionando como transporte. Tudo de esquisito vem para a Terra por meio de um meteoro, no cinema e TV. Cinema é usar paradigmas. E introduz o cotas de 1% nos elfos, que é o Arondir. Personagem também bem mal construído ao longo da série. Ele tem um romance que permanece platônico o seriado inteiro. Que elfo é esse, né? Que não toma atitude? Toma jeito de homem, Arondir? Pois bem. Eles acham uma vaca lá que caga pela teta e, seguindo a pista do Arondir, acham uns túneis estranhos. É isso. No episódio 2, os pés peludos tentam administrar aí o evento da queda do meteoro. Só quem sabe do mago ainda são as duas meninas. Aqui já mostra o Sadok, o chefe da tribo, que é outro cotas também, mas ele nem é tão ruim assim. O pior desse personagem é a mulher chata, que fica dando pitaco em tudo. Frequentemente ideias absurdas. Candidata aí a pior personagem da série. Então as meninas ajudam o mago aí, o Gandalf, né? Tava na cara, nem devia ser considerado spoiler. Grande Mystery Box, odeio você, JJ.
O mago parece que tá meio tantã ainda e não consegue lembrar das coisas. Outra cena importante aqui é a do Elrond. Para você que não sabe, o Elrond é o meio-elfo que no Senhor dos Anéis é interpretado pelo Sr. Smith, do Matrix. Também não é a pior coisa do seriado. Até gostei desse núcleo. Até certo ponto da história vira um alívio aí de toda a bagaceira que foi essa série. Mas depois vira bagaceira também. Aqui o Elrond conversa com ninguém menos que Celebrimbor. E aqui tem um ponto. Quem está familiarizado com a obra de Tolkien sabe que os elfos demoram muito para envelhecer. Tipo, demoram mesmo. Dezenas de milhares de anos. Então eu acho que está muito cedo para apresentar um elfo velho, né? O Celebrimbor não é velho na época retratada aqui. Acho que eles escolheram esse ator só para ser inclusivo com os velhos. Velho virou a minoria também? Me atualizem aí. Bom, então o Elrond conversa com a vovó Celebrimbor aí, a senhora Doubtfire, eu vou chamar assim, senhora Doubtfire. E eles têm a ideia de construir uma forja, uma torre em forma de forja, ou forja em forma de torre. Então eles vão até as Montanhas dos Anões pedir ajuda. Montanha essa que parece que fica na esquina, né? Porque eles viajam para lá a pé e nem sujam as roupinhas de poeira. Mantos que vão até o chão, inclusive. Então, se você não tinha perdido a imersão na cena da Galadriel Michael Phelps, então essa cena aqui também serve para esse fim. Ponto positivo aí para a Montanha dos Anões. Anãos, anães, os 3 plurais estão certos. Escolha um. Mas tanto dentro quanto fora é uma cena legal de ver. Depois o velho solta uns gritos, eles introduzem melhor o Didi Mocó, que é o pai da Nori, e machuca o pé. Então mostra o núcleo da Galadriel no meio do oceano, é resgatada por um barco. Claro, achou que a Galadriel ia nadar até o continente mais próximo. É isso mesmo. Quem está no mesmo barco é Halbrand, vulgo Sauron. Acha que eu estou estragando sua surpresa, dando um spoiler? Mas pasme, esse spoiler foi dado no marketing da Amazon Prime. Lembra que eu falei que eles botaram um jovem bobo falando da série tudo entusiasmado? Um deles falou que Sauron é gostoso. Like Sauron is hot, I feel like people would be like, I can fix him. Que as mulheres iriam dizer que poderiam consertá-lo. Então a gente já estava sabendo que o Sauron não era o moleque, não era o velho, não era o elfo deformado, era o ator gostosão. Né, o mais boa pinta, o boa praça. Mystery Box. Então se você achou que eu estou estragando a série dando spoiler, não. Essa parte já foi vazado antes mesmo da série começar. E pior que nem foi um vazamento sem querer que escapuliu, porque estava tudo em script. Foi feito para fazer parecer espontâneo, mas foi rodado em vários takes. Like Sauron is hot, I feel like people would be like, I can fix him. People are gonna fall in love with him and be like, I can change him. Então, não tem desculpa, né, Jeff Bezos? Até o marketing foi feito nas coxas. Se tivesse estragado uma série boa, eu ficaria irritado. Aqui também é apresentada a Cota dos Anões. Já falei sobre o problema de variar a etnia de certas raças mitológicas. Mas além disso, ela também é mostrada sem barba. Acredite ou não, essa foi a principal polêmica dessa personagem. Sim, Tolkien escreveu que as anãs já nascem com barba. Seria legal colocar isso na série. Um pouco depois dos orcs capturarem o Arondir, sai um rato gigante de um buraco que estava procurando uma espada. Que o moleque achou, que eu esqueci de falar, que ele achou uma espada toda sinistrona lá e o orc veio atrás da espada. O bicho é morto pela pretendente do Arondir, porque tem que ter uma mulher no meio de um monte de homem frouxo. Ela mostra a cabeça dos orcs para os frouxos, para mostrar que mulher que é corajosa. O Halbrand salva a Galadriel e o velho mata os vagabundos. O episódio 3 começa com Arondir virando escravo dos orcs, para cavar uma vala ali que eles estavam fazendo.
a Galadriel e o Halbrand são salvos por Elendil, um capitão Númenoriano. Personagem importante porque é o pai do Isildur, o cara que arranca o dedo do Sauron e pega o anel, o famoso anel. O Isildur também aparece mais pra frente aqui na série. E aqui tem uma boa cena mostrando a ilha de Númenor, seguido por outra cena paia de maquete. Bom, em Númenor, a Galadriel pede para falar com a rainha e pede um barco para ir para o sul, porque ela quer ir para o sul enfrentar os orcs e se vingar do irmão. A rainha em questão é Tamiriel. O pai dela foi exilado por ser muito amiguinho dos elfos. Númenóreanos não gostam muito de elfos. Daí a filha dele ficou sendo rainha. E Miriel aqui também é a cota racial de 1% da raça dos homens. Nos livros, esse velho aí, que é o primo dela, dá um golpe de estado e rouba o trono dela. Mas a série aparentemente está retratando uma época antes desse golpe, então talvez a gente vai ver esse golpe de estado na próxima temporada. Na próxima cena é introduzido também o Isildur. No núcleo do Arondir, os orcs querem que ele arranque uma árvore e os elfos natureba não querem. Daí os orcs matam o elfo e o Arondir concorda em cortar. E eu não sei porque ele começa a cortar pelo tronco, se eles já tinham acesso à raiz da árvore. Detalhe. Daí ele corta para Númenor e a Galadriel dá uma de cara e fala assim com o cara que salvou ela: "Como ousas falar comigo, mortal?" Frase que jamais ia sair da Galadriel dos livros, né? Mas parece que colocar arrogância na personagem para eles é empoderamento. Mais uma lacrada. Daí o Elendil leva ela para uma torre e tem uma cena Zack Snyder ridícula da Galadriel sorrindo. Ela estava toda rabugenta antes, mas para efeitos de fotografia, né, colocam ela sorrindo, de câmera lenta, cavalgando, como se estivesse passeando. Então vemos o Halbrand implorando para trabalhar na forja. Eles estabelecem aqui então que o Halbrand quer ver se abandona a vida de maldade, ele não quer ser mal mais. É um ponto importante, guardem aí. Na torre, a Galadriel encontra de novo o símbolo e descobre que é, na verdade, um mapa onde o Sauron quer estabelecer seu reino. E aí fica bastante questionável essa carreira de vilão aí do Sauron, né? Porque ele cria um símbolo que representa toda a terra que ele quer tomar, e aí ele sai cravando esse símbolo para todo lado, inclusive no corpo do Finrod, burrice conveniente para a trama. Ela descobre também que o Halbrand parece ser o verdadeiro rei das Terras do Sul. Daí corta para a migração dos pés peludos, cantando Chore Chore Fon Fly. Chore Chore Fon Fly. Chore Chore Fon Fly. Não, eles cantam Ninguém Sai da Trilha, Ninguém Fica Só. E daí logo depois o Sadok faz um discurso onde eles se lembram dos que ficaram para trás em outras migrações. Como é possível ficar para trás se ninguém anda só? Não sei. Me incomodou. Mas os pés peludos acham o velho escondido. A mulher que fica enchendo o saco do Sadok quer expulsar a família da Nori por causa disso. Mas o Sadok decide só deixar a família deles por último. Aí tem uma cena boa dos elfos se rebelando. O Arondir destrói a tenda deles. Fica claro que esses orcs se queimam com a luz do sol. Foi uma clara alusão aí, né? Mas daí dá tudo errado, os orcs soltam um pincher gigante que parece ter saído do Walking of the Beasts da BBC. Parece que gastaram todo o dinheiro naquele troll lá e esse warg, é um warg, né? É a rapa do tacho. Quando Arondir tenta fugir, eles capturam ele de novo. E aparece um vislumbre dele. Quem? O Adar? Quem? O pai? Quem? O chefão? Quem? Mystery Box. Cliffhanger aí pro próximo episódio. Mas é um elfo zoado. É isso. Isso aí não tem na obra original, tá, pessoal? Tinha um punhado de elfos que ficaram maus, mas nenhum elfo, mesmo mal, se curvou para Morgoth.
Então eu não sei qual é desse andar aí. Seria um meio elfo, meio orc, ou sei lá, ele pode ser um dos primeiros orcs, não sei. Porque existe essa teoria também, que os orcs foram criados a partir de elfos capturados, submetidos a experiências, torturas. Então eu não sei, mas é um personagem bem interpretado, é um personagem que eu vou querer ver mais sobre ele aí, me intrigou. Mystery Box. Bom, no próximo episódio já mostra o Pharazôn sendo o Zé Povinho. É provável que isso seja uma preparação para ele tomar o trono mais pra frente, em outra temporada. Bom, Halbrand tinha se metido numa briga no outro episódio e foi preso. A próxima cena, no episódio 4, mostra a Galadriel tentando libertar Halbrand. Porque na cabeça dela, o Halbrand pode liderar o povo dele contra os orcs nas terras do sul. A rainha se nega, então Galadriel a provoca dizendo que vai passar por cima dela, falando com o verdadeiro rei, que é o pai da rainha. Então a rainha prende a Galadriel, que escapa numa cena tão ridícula que nem o câmera quis gravar tudo. O Adar liberta o Arondir e manda ele enviar uma mensagem de rendição para o povo. Aí mostra o povinho do sul, que estavam se refugiando numa fortaleza élfica ali que tinha. Então os homens frouxos ficam resmungando para a mulher o que vamos comer, não sei o que. Então o moleque vai pegar comida na vila e se esconde dos orcs no poço. E aí fica preso. Daí vem uma cena com a senhora Doubtfire vendo a construção da forja. Diz pro Elrond que há muito tempo os anões escondem um segredo. E o Elrond vai até o príncipe Durin, que é amigo dele, eu não sei se eu já falei. E o Durin conta que é um mineral novo que eles acharam, mais leve que seda, mais duro que ferro, o mithril, né? E pede pro Elrond guardar segredo. Daí a Galadriel fujona vai até a torre onde o rei está exilado e entra pela janela. Eu sei. E a Galadriel Pulguinha encontra a Miriel, que fala que o pai dela está senil e mostra uma Palante, a bola de cristal da obra de Tolkien. Enquanto isso, os orcs estão ainda procurando o moleque, que resolve sair, e nenhum orc sente o cheiro dele. Porque tem isso, né? Os orcs têm bom olfato. Mas parece que aqui tá falhando esse olfato, né? Eu acho que é porque o moleque ficou esse tempo todo no poço, molhado, e a água disfarça o cheiro. Dá pra entender assim? Dá. Mas quando o orc finalmente o acha, o Arondir aparece e salva o menino com uma flechada. Onde que ele arrumou arco e flecha? Só se ele fabricou no mato, porque ele não tinha ido ainda para a Fortaleza Élfica. Quando os dois estão fugindo, tem a cena que o elfo pega a flecha no ar, que já tinha mostrado no trailer. Eles vão fugindo. Daí a floresta acaba. Tá limpo para eles correr pra valer mesmo. Mas eles param e ficam olhando os orcs. Para fazer ceninha. Para fazer selfie com os vilões. É isso. E para mostrar de novo que o orc é alérgico ao sol. É isso que faz os orcs recuarem. Daí o Arondir passa a mensagem de rendição do Adar. E mostra Númenor, onde a Galadriel já está sendo extraditada. Mas cai umas folhinhas da árvore e isso muda a ideia da rainha, que resolve ajudar ela a ir para as terras do sul. É isso. Aí também todo mundo se voluntaria para lutar. O episódio 5 começa com o velho em dúvida se ele é bom ou se é mal, porque ele matou os vagalumeantes. Mystery Box. Depois mostra umas rappers misteriosas que parece estar seguindo o velho. Mystery Box. Daí vai para as terras do sul, onde os orcs parecem estar esperando a noite chegar para atacar a fortaleza. E a senhora Arondir faz um discurso motivacional clichê, que não convence ninguém. Aí o velho frouxo fala, vamos se render, aí metade do povo escolhe se render. Aí tem uma conversa com a Galadriel, onde o Sauron fala que ela está usando ele para chegar nas terras do sul. E a Galadriel fala, mas eu tô pondo uma coroa na tua cabeça.
Percebe que o Halbrand fala o tempo todo assim, olha, eu não presto, me deixa em paz. Mas a Galadriel insiste em levar ele para as Terras do Sul. Então volta para o núcleo da migração dos Pés Fedidos e a mulher do Sadok mais uma vez dá um palpite maravilhoso, arrancar as rodas da carroça da família da Nori para deixar eles lá, porque o pai dela está machucado e vai atrasar o grupo. Mas daí o Gandalf protege os hobbits do Uzwarg ali e a Galadriel dá uma aula ridícula de esgrima. Cara, não vou nem comentar isso. Nos Elfos, o Elrond descobre que o Mithril lá vai salvar os Elfos da corrupção. Nada disso tem nos livros, tá, galera? Então o Gil-galad pede para o Elrond negociar Mithril com os anões, que seria algo muito parecido com quebrar a promessa que ele tinha feito. Daí acontece um monte de coisa dispensável no episódio, até chegar na parte que os homens frouxos se rendem aos orcs. O moleque mostra a espada sinistrona para Arondir, que reconhece ela como sendo um tipo de alavanca ou chave para liberar algum mecanismo misterioso. Aí a senhora Arondir fala que a fortaleza está um cacareco e que tudo vai desmoronar a qualquer momento. Tipo, quem é o zelador dessa merda, dessa fortaleza aí, né? Ruínas desmoronam porque param de ser usadas, aí ninguém faz manutenção, aí elas desmoronam. Fortalezas não desmoronam enquanto estão sendo usadas. Então quem roteirizou essa série aí não tem noção, não tem conhecimento para construir mundos literados. Enquanto isso, a tropa de Númenor vai para a Terra do Sul. No próximo episódio, os orcs entram na fortaleza quando anoitece. O Arondir só derruba a torre em cima dele. Uma torre que era só um monte de pedra empilhada, sem argamassa. Sei lá que raios de torre é essa. Mas quando a torre está caindo, dá tempo do Arondir dar um Hero Landing e um golpezinho de capoeira. Não sei se eu falei, mas o ator pratica capoeira. Não quer dizer que o personagem que ele interpreta automaticamente devesse saber capoeira também, né? Mas enfim, a torre cai, mata um monte de orc e o povo se aloja de volta na vila. A fortaleza élfica estava caindo aos pedaços, mas a vila com certeza é um abrigo melhor, né? Com os tetos de palha, que é só os orcs chegarem lá e tacarem fogo. Então o Arondir fala que vai esconder a espada sinistrona em um lugar onde ninguém deve saber. Marca essa. Daí tem mais um discurso de autoajuda, uns abraços, uns lero-lero. Daí tem um beijo que eu só percebi uma segunda vez que eu assisti, porque a cena é super mal enquadrada. Depois de mais um diorama, a noite cai e os orcs aniquilam os refugiados. Nunca torci tanto pra orc assim. O Arondir dá mais uns paranoia, a senhora Arondir leva 2 flechadas, mas eles curam ela só tratando de uma. E os orcs entram na casa, fazem a senhora Arondir de refém. Então o moleque entrega a espada sinistrona para o Adar, que estava escondido embaixo de um tijolo. Era esse o seu esconderijo, Arondir? Mas daí os Númenóreanos aparecem para salvar o dia. O Salbrand faz uns atos heróicos para disfarçar. Mystery box. Eles capturam o Adar e recuperam a espada sinistrona, para perceberem que tinha só uma machadinha no lugar. Ficaram um tempão carregando o pano enrolado e não perceberam a diferença de formato? Na verdade, a espada já tinha sido retirada pelo velho frouxo lá, então ativou o mecanismo com a espada. Era para ativar um vulcão. Não sei se vocês lembram da 5ª série, mas a gente sabe que um vulcão só entra em erupção quando tem lava sob pressão. Então nessas condições aí não haveria erupção. Eu imaginei de tudo ali, até que ia virar um monte de obsidiana, igual no Minecraft. Mas nunca queria entrar em erupção. Aí as pessoas falam, ai Fernando, mas é fantasia. Quando Tolkien escreveu suas obras, ele estudou a geografia para criar os continentes, as montanhas. Então não é porque uma obra é de ficção que não deva ter uma natureza coesa. Pode ser uma natureza diferente, pode ter troll, pode ter warg, pode ter árvore ambulante.
mas a natureza precisa fazer sentido. No episódio 7, uma parte do elenco toma banho de isopor, o Isildur morre e a Galadriel escapa junto com o moleque. Daí mostra a migração dos pés fedidos, eles encontram um bosque que está destruído por uma bomba piroclástica do vulcão. O Gandalf tenta curar uma árvore que derruba um galho que machuca uma menina. Então o Sadok decide mandar ele embora. No lucro do Elrond, ele e o Durin tentam convencer o Rei Anão. Um rei tão esquecível que eu acho que eu nem citei ele ainda. Tentam convencer a ceder o Mithril para salvar os elfos. O rei se nega e a trama dá a entender que é porque ele tem medo do Balrog, que eles mostram depois. Daí o Durin se recusa a ir contra o pai e manda o Elrond embora, mas quando ele joga o Mithril na folha seca, a folha rejuvenesce e essa conveniência muito conveniente encoraja o Durin a enfrentar o pai. A rainha fica cega, e eles mostram isso muito bem quando ela não consegue enxergar um galho. Legal, mas depois fica mais de 1 minuto com diálogo expositivo, fazendo drama, e depois dizendo que ninguém precisa saber que ela tá cega. A Galadriel fala do Celeborn, o marido dela, que diz que está desaparecido e não sei o que. O bosque que o Gandalf estava tentando curar finalmente dá certo a magia. Os pés fedidos colhem um monte de fruta e eu acho que rola aí um arrependimento em ter mandado o velho embora. Lembra que eu falei que a rainha não queria que ninguém soubesse que ela tá cega? Então, agora ela aparece com uma linda venda escarlate no rosto, super chamativa. Não serve para tapar a visão, porque ela tá cega. Não serve para tapar algum olho estourado, nem nada disso, porque ela não tinha machucado o olho dessa forma. Só serviu para mostrar que ela tá cega mesmo, para dar um ar de sábia. Daí os pés fedidos sofrem um atentado lá e descobrem que o velho tá em perigo por aquele grupo de rapper lá que estão atrás dele. Então o Sadok decide ouvir o palpite daquela mulher, de ajudar as meninas a encontrar o Gandalf. De que vale a vida, Sadok, se não fazemos o bem? O único conselho bom que essa mulher dá. Daí o Sadok fala isso, gente. Seria bom. Ótimo. Se pelo menos alguma vez você se enganasse. Depois da mulher dele dizer isso... As leis são claras. Se um pé peludo as descumpre, será expulso da caravana. Isso. E o que você espera que eu faça a respeito? O que devia ter feito no acampamento? Tirar as rodas deles e deixar eles lá. Tem mais uns conselhos horríveis. De longe, a cena mais forçada aí pra tentar uma redenção dessa personagem insuportável. Galadriel descobre que salvaram o Sauron. Ele é aplaudido como o rei das Terras do Sul. No último episódio, as conclusões paias da série. O Gandalf tem uma lutinha até legal aí com as rappers, onde ele fala que é bom. Entra aí pra longa lista de personagens do cinema que falam eu sou alguma coisa. Eu sou a lei! Eu sou o caminho! Eu sou a arma. Eu sou o mar. Eu sou todos os sítios. E eu... São todos os Jedi. E eu sou a própria música. Eu sou inevitável. O Homem de Ferro.
sou a vingança. Eu sou bom. Cinema é usar paradigmas. E o Salbrand se revela como Sauron. Galadriel tem uma luta com ele ridícula, mental. A gente assistiu 7 longos capítulos dessa história para a protagonista ter uma luta mental com o vilão. E quase perder, inclusive. Ela quase foi pro lado do mal. É bem coisa de Mary Sue, né? Ficar a jornada inteira buscando vingança e quando finalmente pode se vingar, arrega. Eles forjam os anéis com um pedaço de mithril que o Elrond tinha no bolso. Antes de se revelar como Sauron, o Halbrand dá a maior ajuda também para forjar os anéis. E o Rei Velho faz uma personagem lá totalmente esquecível olhar na bola de cristal. É isso. Então o que eu posso dizer da série Rings of Power? Tem coisas boas. O núcleo dos anões, apesar de ter seus defeitos, é bom. O Elrond e o Durin são bem interpretados. Os atores têm algum carisma. Até o núcleo do Gandalf e da Nori também é boa, apesar dos pés fedidos e da mulher do Sadok. Os outros núcleos têm alguns bons personagens isoladamente. Eu gostei do Elendil, gostei do Adar. A gente pode dizer aí que ele foi o vilão dessa temporada. Ele foi bom como vilão, mas eu acho que o resto não se salva. Como piores pontos, a Galadriel Mary Sue, péssima. Teve diversidade banal, tipo cota racial super forçada. Lacração comeu solta na série. E a Mystery Box do Sauron, que foi... Bom, eu vou considerar esses 2 personagens a seguir, Galadriel e Halbrand, pra gente fechar, ok? Primeiro eu falei do arco da Galadriel, que eu não gostei. Eu acho a Galadriel dos livros uma grande personagem. A Galadriel do Peter Jackson também, poderosa. Mas aqui nessa série, eu diria que a Galadriel não é a personagem adequada para ser protagonista. Porque a personagem original é poderosa demais, então eles tiveram que rebaixar a personagem para se encaixar como protagonista. O protagonista é, muitas vezes, o ponto de vista pelo qual o espectador enxerga a história. Essa temporada, basicamente, precisava contar a origem do Sauron e como os anéis foram forjados. Eu diria que esses são aí os 2 objetivos principais da série. Então eles precisavam de um protagonista que se encontrasse com um Sauron ainda não tão mal, né? E quando descobrisse que o Sauron é servo de Morgoth, fosse incapaz de matá-lo, porque o Sauron é importantíssimo para todas as outras histórias. Então ele não poderia ser morto. A Galadriel, a verdadeira Galadriel, tem grandes poderes mentais. Então ela iria identificar na hora o Sauron, antes mesmo dele se revelar, porque ela é psíquica. E tem um grande poder como maga. Então o Sauron não é páreo para a Galadriel dos livros. E toda a história dessa temporada foca numa Amartya, né, que é o grande erro do protagonista. Um erro que leva a trama para frente. O erro de não notar quem é o Sauron e de permitir que ele vá para as Terras do Sul, até levar ele para as Terras do Sul. Então no final as coisas acontecem por conta de uma cagada do protagonista. E escolheram para fazer papel de tola a Galadriel como protagonista da série. Então o que irritou os fãs, inclusive, foi colocarem a Galadriel nesse papel de tola. Perceba que a pretensão do feminismo não está em criar grandes personagens femininas, e sim botar a mulher para protagonizar histórias, para ter mais tempo em cena, para aparecer mais em cena, para divar no cinema. Mas nem sempre o protagonismo empodera suas feministas burras. Então Sauron é poderoso muito mais pelo poder de Morgoth e pelos exércitos que ele junta. Então ele sozinho não é páreo para Galadriel. Tinha muitos outros personagens que serviriam como protagonistas, mas eles insistiram que devia ser a Galadriel. Eu fico imaginando o brainstorm deles, né? Todos os roteiristas numa sala se perguntando qual seria o protagonista mais adequado para se encontrar com Sauron, não perceber que ele é mau e levar ele para as Terras do Sul. Que tal um humano comum?
Não. Tem os elfos. Mas quem? O Celeborn serve. Ele daria um bom guerreiro. E o Elrond também. Homem? Macho tóxico? Não. Tem a Galadriel. Isso! Vamos pôr a Galadriel. Mas para ela se encaixar no tipo de protagonista deles, eles precisavam rebaixar a personagem. Então, de uma rainha, eles rebaixaram ela a uma mera general subordinada a um elfo macho. De uma psíquica, eles rebaixaram ela a uma Karen-Sul louca por vingança. E de uma maga, eles rebaixaram ela a uma Joana Dark genérica. Acabaram com a personagem só para ela se encaixar no protagonista da série. Ao adaptar uma obra literária para TV e cinema, é importante manter a essência do personagem original. O Kokoro, o coração. Eu até acho legal o arquétipo da Joana Dark, mas a Galadriel pertence a um outro tipo de arquétipo. Um arquétipo de, eu não diria de santa, porque a Galadriel tem uma atratividade sensual que santas normalmente não têm. A Galadriel tem um aspecto de deusa da beleza misturada com deusa da bondade. Ela é a personificação da pureza. Ela demonstra ganância, às vezes, como ela mesma já confessou, mas os princípios morais dela a impulsionam sempre a fazer o que é bom. E também ela é do arquétipo do mago elemental, mas sendo tão pura que o elemento que ela usa é a luz. Então os fãs da Galadriel percebem nessa personagem uma aura de imaculada. Então pegar essa personagem e transformar numa soldadinha, por favor, né? Ela é maga e magos não usam espada, porque não precisam. O poder deles está na mente. A Galadriel já foi mostrada em ação no cinema. Ela enfrentou o Sauron tete a tete. Pouca gente lembra porque foi na trilogia do Hobbit, uma trilogia meio esquecível. Mas como ela enfrentou o Sauron no cinema? Com espadinha? Dando piruleta? Não, ela enfrentou assim. E depois ela virou tipo uma Galadriel invertida, assim, falando assim: volte para o vazio, servo de Mordor. Isso é ser poderosa. Os escritores de Rings of Power parece que nunca jogaram um RPG de mesa na vida, nem de Nintendinho. Não sabem nem a diferença entre mago e guerreiro. E para eles, uma mulher de ação no cinema é sempre uma soldadinha com uma espadinha na mão. Fizeram a Galadriel perder toda a essência dela como personagem. E não adianta falar que é a Galadriel novinha, que vai mudar, que tem muito que aprender. Na época dessa série ela já tinha milhares de anos, já era uma senhora casada, podia perfeitamente ser interpretada pela mesma atriz, mas preferiram reescrever a Galadriel, diminuir ela, fazer ela cometer um monte de cagada na série só para ter mais uma mulher protagonizando a série, uma personagem famosa para vender a série. Tá vendo como a vontade de lacrar, de se aparecer, estraga os personagens? E falta falar do arco do Sauron ainda, né? E diferente da Galadriel, o arco dele é negativo. Começa herói e depois termina ele se decidindo a ser mal mesmo. Mas tem um motivo para a gente chamar a jornada de um personagem de arco. O arco é uma curva suave, vai escalonando. O que acontece com o Halbrand é que ele vai sendo cada vez mais herói e no último episódio, de repente, ele vira mauzão. Isso não é arco, ele fez o que? Um ângulo aí, né? Não é assim a jornada de um personagem. A gente quer ver o personagem mudando aos poucos e de formas bem justificáveis também. E eu acho que ninguém se surpreendeu que o Halbrand era o Sauron. Mesmo se não houvesse aquele spoiler lá do menino que disse que achou o Sauron gostoso, as pessoas iriam sacar. Ele estava falando toda hora que era mal, que não prestava. Eu vou dar um conselho para os loirinhos que o titio JJ nunca ensinou para eles sobre Mystery Box. A melhor forma de usar uma Mystery Box é não ter Mystery Box. Sabe aquela primeira fase do Super Mario que tem uma vidinha invisível? Então, é isso. É melhor trabalhar no mistério quando você não diz que está sendo misterioso. Bom, eu já explanei aqui todos os pontos da série que eu encontrei. O resultado final com certeza é negativo, né? Apesar das pedras preciosas jogadas na lama. Se
eu fosse dar uma nota, seria 3 de 10. Tô sendo bonzinho ainda. Mas eu nunca vou dizer nesse canal para você não assistir. Tire as suas conclusões e depois vem comentar aqui o que você achou, ou comenta o que você achou desse vídeo. Eu acho uma experiência cinematográfica ruim também uma experiência importante. Então você vai se beneficiar, independente se você gostar da série ou não. Se aguentar, né? Mas vai lá assistir, não me deixa sofrer sozinho não. Eu quero compartilhar esse sofrimento com vocês, ok? Tchau, tchau.